Olá pessoal, aqui é a Patrícia Ferreira e bem-vindos a mais um vídeo. Desta vez vai ser uma book talk. Eu já decidi que para todos os livros que eu leia, eu vou fazer uma book talk. E está bué calor, está muito calor, meu Deus, oh Deus. E sem mais demoras, eu vou falar do livro Again But Better de Christina Riccio. Oh my god! Oh my god! Primeiro de tudo, isto fala sobre uma rapariga que se chama Shane, que vai fazer um intercâmbio para a Inglaterra para tentar seguir os seus sonhos. Infelizmente as coisas não correm como planeado. E mais nada digo. Eu não gosto de saber muita coisa e para aqueles que querem saber uma opinião sem spoilers, aqui vai a minha opinião sem spoilers alguns. Mas antes de mais, antes de começar a fazer a minha dissecação em relação a este livro, eu primeiro de tudo vou anunciar que vamos ter a live do Clube de Leituras, que vai ser para agosto deste livro, no primeiro fim de semana de agosto, por isso espero que estejam disponíveis para ler este livro, que vai ser dissecado por nós, spoilers, sem spoilers, etc. E vai ser fantástico, eu estou mesmo ansiosa. Eu tenho um hábito de ler os livros primeiro para estar a acompanhar os meus colegas do clube, de maneira a que se alguém se sentir perdido e dizer assim, ai não, continua, vais gostar da próxima parte, etc. Eu gosto de ser assim, eu gosto de estar tipo um bocadinho à frente, porque assim eu posso ajudar quem tenha dúvidas e quem tenha algum tipo de problemas. Muito bem, antes de mais, a minha primeira impressão em relação a este livro. A minha primeira impressão foi que, infelizmente, houve muito diz que diz deste livro. Houve muitas opiniões de mixed feelings, com muita conversa à mistura sobre o facto dela ser booktuber, será que ela é boa escritora, etc. E também bastantes opiniões um pouco maldosas, devo dizer, sobre este livro. A dizer que tinha uma situação de assédio sexual, e vou já sublinhar, porque isto não é spoiler nenhum, não existe qualquer abuso sexual neste livro. Existe apenas uma espécie de oportunidade que um rapaz teve que não é grave de todo. Não houve violação nenhuma, não houve nada de mais, foi apenas algo que aconteceu. Vocês ao lerem o livro vão perceber, eu não vou estar a dizer nada de mais, mas isto, sinceramente, não houve assédio sexual, na minha opinião, apenas houve uma má oportunidade de uma certa pessoa que caiu mal para essa pessoa. Pronto, não vou dizer mais nada. Mas sim, houve muitos comentários sobre o facto de falar sobre assédio sexual e depois ninguém querer saber desse assunto, e eu estava muito assustada com esse facto. Como vocês sabem, eu li The Nowhere Girls e para mim esse livro bate fundo, então quando eu soube disso, quando eu soube do facto de haver assédio sexual, eu estava do género. Christina Riccio, que é uma das booktubers que fala sobre livros, pôs assédio sexual sem dar importância a esse facto. Como? Como assim? Espera aí. Como? Eu fiquei muito, muito preocupada e sinceramente deixou-me um bocadinho apreensiva. E vou ser muito sincera, o clube inteiro está do género. Eu não sei se quero ler este livro por causa dos comentários que houve, ou não sei o quê. Isto é muita hype e muita opinião dispersa que nós não temos a certeza se devemos ou não confiar. E eu fui uma das pessoas, das pessoas que eu estava do género. Eu não sei se vou gostar deste livro, eu tenho medo de não gostar. Então eu estava com uma expectativa muito má ao entrar para este livro. E quando eu comecei a ler este livro, eu notei uma coisa que deixou-me completamente uau, eu não estou a perceber, foi o facto de ter uma espécie de roller coasters de emoções. E quando comecei a ler este livro, eu fui apresentada a Shane e eu disse, ok, uau, finalmente uma rapariga que tem bastante insegurança, uma rapariga que tem uma enorme insegurança sobre ela própria e que faz asneiras e que literalmente não tem qualquer controle da boca, da maneira como é que age, da maneira como é que fala para as pessoas. Finalmente temos aqui uma personagem que é bastante realista e que ainda por cima tem ansiedade. E eu estava tão contente por isso. E não é uma ansiedade muito coisa, é mesmo estar ansiosa a certos pontos, eu não vou estar a explicar muito sobre isto. Agora, eu fiquei muito surpreendida com aquela personagem, comecei a gostar dela. Mas depois entrou as cenas
estranhas que aconteciam na vida dela e que me denotavam um pouco de inexperiência da parte da autora. Eu do género. Eu comecei a ler, eu estava a ler as situações e eu do género, uau, isto parece tão exagerado. Porque sim, o facto de nós temos uma personagem que é bastante insegura e ainda por cima está em Londres a viver a sua vida pela primeira vez e escolhe uns temas estranhos para conversar, eu estava do género, ok, ou isto, ou a autora está a fazer de propósito, ou a autora não tem experiência suficiente para criar uma história que nós pensamos, ok, isto vai ter um fim, um propósito. Porque eu na primeira parte deste livro eu estava do género, isto não está bem escrito, isto não está de todo bem escrito, porque é uma história pacata, completamente pacata. Nós temos certas situações que sim, nos deixam um bocadinho, uau, o que é que vai acontecer agora, não sei o quê, que é engraçado e não sei o quê, mas nada que uma pessoa ficasse agarrada. Eu sinceramente, a primeira parte para mim passou e demorei imenso tempo a terminar a primeira parte por devido a isso. Eu estava do género, como é que eu vou gostar desta história se, ainda por cima, a autora não tem muita experiência? Porque é verdade, é o primeiro livro dela, por amor de Deus, não vamos estar aqui a pôr paninhos quentes. É o primeiro livro dela, então é perfeitamente normal haver um pouco de dificuldade a deixar o autor completamente aliciado à história. Eu, sinceramente, tive esse problema. Quando eu escrevi o meu livro, foi complicado para as pessoas, pelos vistos, lerem. Bem, leram rápido, mas tive muitos problemas. Eu não vou falar sobre o meu livro, ok? Vamos falar da Christine Riccio. Então, quando eu comecei a ler o livro dela, eu senti essa situação de tipo, ela não ser uma boa autora, a história parecer-se bastante com ela, porque a Christine Riccio e Shane são a mesma pessoa. Eu não vou estar aqui a dizer coisas. É a mesma pessoa, não venham dizer o contrário, porque é a mesma pessoa, até mesmo as falas são igualzinhas à Christine Riccio, é igual. A personagem principal e Shane e a Riccio é igualzinho. É duas ervilhas do mesmo coisa, não sei como é que se diz o resto, pronto. Então, quando eu vi isso, eu senti uma empatia em relação a ela como autora. Quando eu vi que ela tinha-lhe corrido mal, porque não é mal de todo, é uma história que a primeira parte do livro eu estava sempre, isto é 3 estrelas, isto é 3 estrelas, 3 estrelas, 3 estrelas, 3. Isto está a ser muito normal. E eu senti-me tanta empatia com a autora, a maneira como é que ela teve que trabalhar neste livro, porque ela trabalhou desde 2016, e eu senti-me tão preocupada com isso que eu chegava a virar-me para o meu pessoal e dizer mesmo, eu sinto-me tão confusa e eu gosto disto, eu não gosto disto, eu gosto disto, eu não gosto disto. Era uma batalha tipo de emoções e rollercoasters de opiniões que eu estava muito confusa. Até sábado, quando eu fiz a 24 horas de readathon. Eu não estava nada à espera daquilo. Quer dizer, não é bem assim. Eu sei que no final da primeira parte e no início da segunda parte havia certos pormenores e eu estava a adivinhar uma certa situação. E eu, quando estava a adivinhar esta certa situação, eu não consegui largar o livro. Eu tinha que ler o livro, ponto final. Então, quando eu comecei-me a perceber que aquilo que ia acontecer, que eu pensava que ia acontecer mesmo, eu fiquei tola. Porque é assim, quando tu pensas que este livro tem que melhorar e só existe uma maneira de melhorar, foi assim que eu pensei, só existe uma maneira de ela pegar isto e deixar aqui uma bomba autêntica. Ela fez isso e eu fiquei do género, what? Todos os problemas que eu tive na primeira parte foram melhorados logo na segunda parte e eu sinceramente eu adorei, eu fiquei, oh meu Deus, até me apetece chorar e eu não chorei nesse livro, mas eu apetece-me chorar porque a emoção que este livro agora me dá e a maneira como é que eu me sinto conectada com os personagens principais é do género tão impossível que eu nunca esperei que um contemporâneo me deixasse assim, além de The Nowhere Girls, obviamente. Mas eu fiquei tão, oh meu Deus, isto está mesmo a acontecer, eu não acredito que isto está a acontecer. E eu fiquei tão contente e tão a adorar Christine Riccio por isso, porque eu do género,
eu comecei a ler e eu estava dizendo: oh não, isto não pode estar a acontecer, eu não quero não gostar deste livro porque nós vamos ter que fazer a live e eu quero dizer coisas boas, eu detesto quando é um livro que nós não gostamos. Quando eu começo a amar este livro, ai meu Deus, a sério. E o final é... oh meu Deus, a sério, eu adorei a maneira como é que Christine Riccio pegou nesta história, dá uma volta de 364 graus e depois ainda deixa aquela bombinha no final. Opa, a sério, eu amei tanto esta história, eu estou tão contente por Christine Riccio ter escrito este livro. Eu não era de todo a melhor fã de Christine Riccio como booktuber. A certo ponto eu gostei dela, agora já não vejo vídeos dela, mas ultimamente, não sei, está-me a dar uma vontade de ver os vídeos dela, principalmente o writing episódios, que, oh my god, eu estou mesmo curiosa para conhecê-la como pessoa, porque o mais engraçado é que o facto de a personagem principal e Christine Riccio serem quase a mesma pessoa, faz com que vocês conhecem a Christine Riccio, então... epá, eu fiquei muito... eu gostei mesmo da personalidade dela, não sei o que mais dizer acerca desta história. O ambiente era fantástico, era de aventura, o facto das personagens serem cada uma com as suas situações, gostei imenso. Opá, eu fiquei mesmo a gostar desta história. Então, o que é que eu concluí ao terminar esta história? Eu concluí que adorei esta história, não é? Só que eu não dei 5 estrelas, eu dei 4.5, porque eu tenho espaço para melhorar. A autora tem espaço para melhorar e eu espero que ela melhore cada vez mais a sua escrita e a sua maneira de ver o mundo. Gostei muito desta história, gostei do facto dela querer transmitir com este livro uma mensagem, ou seja, ela disse que adorava que este livro tivesse estado presente quando ela estava na universidade e eu percebo porquê. Eu sinceramente, quando estava a ler este livro, eu imaginei as possibilidades que eu poderia ter quando era mais nova e que ainda posso ter, mas que se calhar devido ao facto de eu ser um pouco mais adulta, ter um pouco mais de consciência daquilo que posso ou não fazer. E sinceramente, ler o livro dela fez com que eu ainda amasse mais o facto de eu querer perseguir os meus sonhos e dar uma possibilidade, porque este livro dá uma mensagem mesmo incrível do que é que nós podemos mudar na nossa vida para realizar um sonho, e sinceramente fiquei completamente apaixonada por essa mensagem e sinceramente este livro entrou no top 10 deste ano à vontade, à vontadinha, sem problemas nenhuns, entrou, ficou, sentou-se e vai estar durante muito tempo. Eu gostei tanto deste livro, eu não acredito nisto. Eu ainda estou um bocado surpreendida, porque lá está, nós tínhamos a expectativa tão baixa. Eu tinha a Rita da Books of Rita, e ela sempre dizia: eu não sei se quero ler este livro, eu não sei se quero ler este livro, por causa das opiniões que haviam. E estou tão contente, eu estou tão contente por ter arriscado primeiro que toda a gente e dizer assim: não liguem aos comentários, apenas leiam por vocês e tenham a vossa própria opinião. Porque lá está, nós temos esse problema, nós vamos seguir um bocadinho pela opinião que temos de alguns livros e pensamos que estamos bem e não estamos. Às vezes podem nos surpreender. E eu estou muito, muito contente por ter arriscado neste livro. Opa, a sério, fiquei mesmo muito contente por isso. E a sério. Agora em relação a spoilers. Agora vai ser a parte das spoilers que eu vou fazer tipo num bocadinho, tipo bué da grande. Eu só quero comentar aqui certas situações. Por isso, a partir de agora, não podem ver se não querem levar com spoilers. Então, este livro, primeiro de tudo, o facto de Christine Riccio ser a Shane faz um bocadinho de impressão logo no início. Eu não pude deixar de sentir um pouco confusa com o facto de ser Watermelon Toast, ou lá o que é, ter um blog. O facto dela gostar bem de livros e gostar imenso de Crepúsculo e gostar imenso de Harry Potter. E havia ali certas situações em que eu ficava a pensar: esta é Christine Riccio, não é Shane. E fez-me questionar bastante acerca de se deveria ou não continuar este livro, porque o facto de haver uma personagem que é parecida com o autor faz com que uma pessoa afaste-se da história. Foi o que me aconteceu a mim, pelo menos, e eu fiquei muito confusa acerca disso, mas
tentei-me abster da imagem de Christine Riccio e focar-me na Shane. Eu adorei, eu fiquei mesmo contente. Gostei imenso do Pilot. Sei que existe outra pessoa que é bastante parecida com o Pilot, mas eu não sei quem é, e eu estou tipo, quem será? I don't know. Sinceramente, eu não sou tão fã de Christine Riccio para saber quem é que realmente são os personagens que estão aqui. Se bem que algumas personagens deu para perceber que era o pessoal da Book Explosion e etc. É sério, dá para perceber imenso. Em relação à história, ou seja, o main plot twist, que foi o facto de ela ter feito o intercâmbio de Londres, voltado para casa, ter que ir estudar por obrigação por causa dos pais para medicina, sem querer ir para medicina. E o facto de ela não querer fazer isso, ela continuou com uma vida em que estudou para medicina, não queria fazer isso, etc. E ela chegou a 2017, porque isto passa-se em 2011, acho que é uma coisa assim parecida. Chega a 2017, vai buscar o Pilot, porque acabou de ser proposta em casamento, vai buscar o Pilot e ela sugere eles conhecerem-se de novo e diz que queria saber se ele realmente gostou dela ou não. E devido a uma senhora que estava sempre a aparecer na vida dela em Londres, eles voltam atrás. 6 anos antes, e dão uma segunda oportunidade na vida para concluir todos os sonhos. E foi isso que eu estava tipo, a micar logo no início da segunda parte. Eu estava dizendo isto vai acontecer e vai ser brutal, e vai ser brutal. E foi brutal, eu adorei, a história está mesmo incrível. Não consegui não gostar desta história, sinceramente, e recomendo a toda a gente, sinceramente. Eu acho que recomendava até Portugal publicar este livro, sinceramente. Eu preciso deste livro cá em Portugal, porque é uma história tão boa sobre sonhos e... sério, eu gostei mesmo desta história. Mas é isto, spoilers, eu só quero falar disto porque nós vamos ter a live em agosto, no primeiro fim de semana, por isso estejam muito atentos para a data desse dia e para a hora. E por agora é tudo. Se vocês já leram este livro, mandem aqui um comentário sobre o que é que acharam e vemos na próxima. Adeus!